Pode Respirar, um podcast que vai ajudar o seu filho a respirar melhor. Olá, estamos aqui em mais um episódio do Pode Respirar. Eu sou a Débora, infectopediatra, estou aqui com a fisioterapeuta Maísa. Tudo bem, Má? Tudo bem, prazer. Eu sou Maísa, fisioterapeuta respiratória. Doutora Débora, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre as doenças infecciosas, atípicas, que estão aí pegando geral, né, em alguns casos. Vamos conversar um pouquinho. Poderia explicar o que seriam essas doenças atípicas? Porque o que mais se falam por aí agora, né? Muito bem, Má. Então, assim, as infecções típicas pulmonares, as pneumonias, elas normalmente têm um quadro de febre, falta de ar, né, desconforto respiratório, dor torácica, são os sintomas mais esperados. Os quadros que a gente fala atípicos, eles têm uma característica de ter um surgimento de uma tosse muitas vezes importante, copiosa, e que não tem sintomas sistêmicos importantes. Então, é uma criança que ela não é tossidora, a mãe não está acostumada a ter aquela criança que tosse, ela não é secretiva, né? Então, ela não é aquela criança encatarrada que fica fazendo aquela goteira posterior, aquele gotejamento persistente, ela não é. Né? E ela tem uma crise de tosse que vem muitas vezes subitamente, sem febre, sem mais nada de importante. Quando a gente radiografa, né, uma situação dessa, uma criança que tem essa tosse súbita, importante, sem febre, muitas vezes a gente vê um padrão de raio-x, que é um raio-x que a gente chama coração peludo. Então, no raio-x de tórax, a gente vê uns fiozinhos ao redor da imagem cardíaca e isso caracteriza os quadros de infecções atípicas, né? E muitas vezes os quadros atípicos, a gente introduz o tratamento adequadamente e, apesar do remédio, a criança continua tossindo. E aí a gente fica com uma limitação, né, de tratamento, porque aquela criança tosse, você já deu remédio e é esperado que mesmo depois do tratamento antibiótico a criança continue tossindo. E às vezes a gente tem realmente a única arma mesmo é a fisioterapia respiratória, né? Então, até queria saber da sua experiência até em âmbito hospitalar, né? Porque muitas vezes essas crianças acabam indo para o hospital e sendo internadas. O que você sente em relação a esses quadros de tosse mais pulmonar copiosa, né? O quanto que a fisio pode melhorar isso? É verdade. Estamos vendo mesmo esse tipo de internação, né? Vai um quadro arrastado e aí dificulta, né, o tratamento. E aí, quando chega lá para a gente, começa a fazer o tratamento ainda medicamentoso, que é muito importante. Às vezes precisa complementar, né, a oxigenação, dependendo do quadro, mas você vai auscultar, não tem nada na ausculta, você não percebe nada na ausculta diferente. E isso realmente acaba sendo uma incógnita, né? Como que a gente vai tratar? Mas, como um todo, a tosse ela é um sintoma muito importante que a fisioterapia, como um todo, vai ajudar. Pode ser que não resolva todos os problemas, porque somente isso, se não tiver um diagnóstico correto e um tratamento adequado, também não vai fazer muito efeito. Mas fazendo todo a linha de tratamento corretamente, as respostas são muito benéficas, né? Então, assim, pode ter secreção presente, mais distal no pulmão, pode ter uma secreção que está mais aderida, e aí ela não consegue sair, porque a única forma de remover a secreção é através da tosse, que mesmo fazendo uso de antibiótico, não é mesmo, doutora? Sim. Não corta a tosse, ela vai tratar o problema em si, vai tratar o bichinho que está lá, então vai dar aquele suporte de resolver o causador, agente causador. Porém, se tem secreção, aquela secreção por si só, ela vai sair através da tosse. Mas a tosse, às vezes, está lá, uma tosse seca e tem secreção lá muito aderida. Então, essa secreção fica presa na parede do alvéolo e nós precisamos mobilizar essa secreção. E aí,
fazemos a fisioterapia, dando volume para aquele pulmão, para que ele tenha uma tosse mais eficiente, com o objetivo também de desprender essa secreção que está ali presa, para ela poder ser carregada mais para perto dos brônquios e aí sim conseguir ser eliminada através da tosse. Então, às vezes, a tosse ela fica persistente porque a secreção está muito aderida e a gente precisa melhorar essa mecânica pulmonar para ele poder remover essa secreção. Agora me fala, doutora, é muito comum acontecer da criança ela já ter feito o tratamento, melhorado a tosse e depois de uns 3, 4 dias voltar e ser ainda aquele quadro antigo ou um novo quadro? Assim, é relativo, né? A gente pode estar, num primeiro momento, com um quadro não necessariamente bacteriano, né? E evoluído, viral para bacteriano. Sempre que tem uma piora no meio do caminho, a gente vai pensar em complicação, né? Estava indo bem, na mesma linha de tempo, acontece alguma coisa, muda o caminho, não vai mais bem, alguma coisa aconteceu. Um exemplo, né, de tosse que não melhora, apesar de tratamento atual, né, que tem se falado bastante, não é atual, né, mas que está na boca aí do pessoal, é a questão da tosse coqueluchoide, né? A coqueluche, ela é uma doença causada por uma bactéria chamada Bordetella pertussis. A gente toma 5 doses de vacina contra a pertussis, o bebezinho. Então, 2, 4, 6 meses tem vacina de coqueluche, 15 meses tem vacina de coqueluche, 4 anos tem vacina de coqueluche. Essa vacina, ela tende a durar no corpo mais ou menos de 7 a 10 anos, né? Então, ali por volta do adolescente, o pré-adolescente, às vezes, ele já começa a estar vulnerável a ter essa infecção pulmonar, né? E a tosse coqueluchoide, que antigamente era chamada tosse comprida, às vezes ela é tão intensa, que ela chega até dar hemorragia nos olhos, de tanta força que a pessoa faz, que ela tosse, quase vomita, né? E a coqueluche é uma doença tratada com antibiótico, né? Que é da família dos macrolídeos, a claritromicina. E a gente sabe que na evolução da coqueluche, a pessoa, mesmo que tratada, ela pode continuar tossindo por até 6 meses, né? Que é a chamada fase de convalescência. Então, às vezes, assim, a expectativa, talvez essa seja a resposta. É a expectativa de que eu tratando a pneumonia com antibiótico, eu vou ter uma melhora da tosse, nem sempre é real. E o fato da criança continuar tossindo, apesar de tratada com antibiótico, tem que ser esclarecida nessa hipótese de coqueluche, né? Então, muitas vezes a família acha que o remédio não fez efeito, que a doença está progredindo, mas essa identificação, né, entre o que é esperado da doença e o que é uma complicação real. Que é real, né? É Sim. verdade. E essa coqueluche em si, ela é fácil de ser diagnosticada? Então, como eu disse, né, a primeira coisa é entender a idade da criança. A criança muito pequena, que não tem o esquema básico, que são as 3 primeiras doses, de 2, de 4 e de 6 meses, ela é um indivíduo suscetível. Até para que, quando a gente começou a ver que os níveis de anticorpos de Bordetella de coqueluche estavam realmente caindo no adulto jovem, né, para evitar que esse bebezinho recém-nascido pegasse, a gente começou a vacinar a gestante. Então, a DTPA, que é a vacina da coqueluche do adulto, ela entrou no calendário da gestante para proteger aquele bebezinho que ainda não tem as 3 primeiras doses de vacina. Uma vez que ele já tenha tomado as primeiras doses e vá seguindo os reforços, ele tem esse período de proteção nessa idade. Então, uma criança de 4, 5, 6 anos, ela muito provavelmente tem anticorpos. Então, se ela começar com alguma tosse comprida, é algum outro quadro atípico, que não necessariamente coqueluche, pode ser algum outro, um vírus, né? Ou alguma outra bactéria, como Mycoplasma pneumoniae, que também é uma bactéria que dá uma tosse comprida, prolongada e que não melhora, mesmo que tratada adequadamente, rapidamente. E para a gente, o principal indício, né, de coqueluche ou de pneumonia atípica é o raio-x.
O raio-x é o que vai dizer, né? Esse Ótimo. raio-x, o raio-x de coqueluche, ele é quase patognomônico. Você bate o olho, aquele diagnóstico que você faz a 10 metros, você fala, coqueluche. Porque ele é muito clássico, né? E então você vai juntar a idade, você vai juntar a evolução, é uma doença que normalmente não dá febre. Você vai juntar o sintoma da tosse, a tosse que é o mais importante, né? Que é aquela tosse nauseante, que quase vomita, que não consegue parar de tossir, que deita e tosse, fala tosse, 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 tosse. E o raio-x. Aí você vê, né, a imagem, você introduz o tratamento, são 10 dias de antibiótico, é um remédio simples, não é um remédio forte, nada disso. Mas, sendo coqueluche, você já tem que avisar a família. Olha, vai tossir. Vai continuar tossindo, né? E aí a família entra no desespero, porque quer um xarope, quer outro antibiótico, quer alguma coisa, né? E o que a gente fala é sempre a mesma coisa. É fisioterapia. Igual quando você machuca o pé, você Mais tem uma que fazer vez. físio, você machucou o pulmão, você tem que fazer físio. É, Né? exatamente. A fisioterapia ajuda bastante nessa questão, justamente pelo quadro de secreção, né? Então, geralmente, no seu segundo ou terceira semana, que ela se torna uma tosse mais carregada, mais produtiva, e a criança fica com aquela tosse infinita, que realmente precisa de mobilizar bastante aquele pulmãozinho ali para a gente conseguir ajudar essa criança a remover a secreção. Então, eu vejo que realmente vai diminuindo a tosse e ela passa a diminuir esses sintomas. E aí, juntando os dois, o tratamento se torna menos prolongado. Porque geralmente pode ser muito prolongado se deixar por si só para a criança resolver sozinha, não é mesmo? Sim. Doutora, os antibióticos que a gente precisa utilizar nesse tipo de patologia, de coqueluche, como você disse, é uma bactéria que não é muito resistente, né? Não, o problema dela não é a resistência. O problema dela é a clínica. É a clínica. Né? O sintoma. Então, por exemplo, o bebezinho recém-nascido tosse, entra num desconforto, uma hipoxemia, uma hemorragia intracraniana de tanta tossir com força. Né? Uma criança maior tosse, faz crise de broncoespasmo, hemorragia retiniana, enfim. A força da tosse é muito grande, né? Agora, o tratamento em si, ele é simples, só que ele não é curativo para a tosse. Certo. Né? Então, a tosse comprida de pulmão, ela não, a gente tem um arsenal terapêutico muito restrito, a gente não tem o que fazer muitas vezes, né? E aí acaba mesmo, até mesmo a questão de xaropes, né? Hoje em dia as pessoas estão mais conscientes. Porque antes, uma situação como essa, a criança já tinha tomado a farmácia inteira, né? É importante as medidas básicas que para qualquer quadro secretivo, respiratório, é importante, né? Então, ingesta hídrica para fazer as secreções ficarem mais fluídas, né? O repouso relativo, porque qualquer tipo de estresse, estafa, compromete, né, a evolução. Evitar exposições excessivas. Então, a criança está com pneumonia, não vai levar numa festa de criança, não vai levar numa igreja cheia, né? A igreja também é um lugar que a gente tem que evitar quando tem algum quadro respiratório muito importante. Então, a própria escola muitas vezes precisa ficar afastado para o corpo ter o potencial de se recompor, né? E o entendimento, né? Então, às vezes, a família... hoje em dia, a gente tem que ter essa conversa com a família. Verdade. A gente tem que abrir o jogo e falar, vai acontecer isso, a gente tem que estar junto nisso, tem que ficar com o ouvido um pouco mais imune à tosse, aceitar um pouquinho mais, né? Entender que é como um pé inchado, que você fica com gesso e aí aos poucos vai melhorando. Ótimo. E a prevenção é a vacina, né? Não existe outra É a questão. vacina, né, que é largamente utilizada, não temos novidades em relação à parte de imunização para a coqueluche em si, só mesmo a questão da vacina do adulto, né? Que também é uma vacina antiga que pode ser feita no adulto jovem, não é exclusiva da gestante, né? Legal. Então,
eu vou receber uma criança em casa, todo mundo dentro de casa, é legal fazer DTPA? É legal, né? O pai, a avó, as pessoas que vão ter convívio íntimo são potenciais também carregadores da Transmissores. doença, né? E apesar da mãe passar os anticorpos transplacentários para o bebê, né? Porque tudo que a gente toma de vacina quando a gente está grávida, o bebê recebe aqueles anticorpos. Mas eles duram ali mais ou menos uns 6 meses estourando. Então, Certo. de certa forma, é uma proteção que vai calhar ali com a época da vacina funcionar mesmo. E ela é dada também no SUS ou é somente Sim, particular, na fase não. adulta? Não. Na fase adulta, só para gestantes, no Tá, SUS. no SUS. Mas para adultos, ela é só particular. Ah, E legal. ela é de um tipo que, na criança, né? Tem 2 tipos da vacina da coqueluche na criança. Uma que é a vacina do SUS mesmo, que ela está dentro da penta. É a vacina que a gente chama células inteiras, que é uma vacina com a bactéria inteira morta, inativada, né? E tem o tipo acelular, que dá bem menos febre. Ela é uma vacina que dá muita reação de coqueluche. Então, ela dá febre, ela dá convulsão, ela dá desmaio. Então, uma das coisas também que a gente fala para fazer benefício, porque fazer a vacina particular é isso, para a coqueluche, que é uma vacina que é mais limpa. Certo. Ela é só um pedacinho, ela chama acelular. No adulto, na vida adulta, ela não tem as células inteiras, é só a celular. Certo. Então, a gestante no SUS e quem for se vacinar na vida adulta em clínicas é só a celular. Ah, ótimo. Então é isso, mamães, vamos vacinar as crianças, que é muito importante. É o fator principal de prevenção de muitas doenças, não é mesmo? A coqueluche, infelizmente, está voltando bastante, mas isso pode ser remediado. Então vamos vacinar as crianças e não deixe de procurar o pneumologista, um pediatra e um infecto, se caso o quadro estiver muito arrastado aí. A gente precisa passar por avaliação. Obrigada, doutora Obrigada, Débora. Foi um Maísa. prazer te encontrar aqui. E esse é o nosso Pode Respirar do Respira Pede.